Criança interior. Você já ouviu esse termo? Mas o que significa? Se você não me conhece, meu nome é Edcleia Mello e esse aqui, A Vida Como Eu Vejo. Bom, lendo alguns livros de psicologia, eu vi que os autores traziam o termo criança interior. Eles falavam de criança interior, da nossa criança interior. Então eu resolvi estudar e pesquisar para ver quem havia trazido esse conceito, né? E descobri que foi Jung, com a publicação do livro A Psicologia do Arquétipo da Criança, em 1940. Para quem não sabe, Jung foi um psiquiatra, psicoterapeuta, discípulo de Freud. Em um determinado momento eles se desentenderam e Jung seguiu sua própria trajetória. Existe uma linha na psicologia baseada nos estudos de Jung que se chama psicologia junguiana. Mas o que é a criança interior? Como eu disse, é um conceito que falam que são memórias inconscientes adquiridas quando criança, mas que se mostram influentes na nossa vida adulta. Não é porque essas memórias estão inconscientes que elas estejam inativas, muito pelo contrário. Elas influenciam nas nossas escolhas profissional, amorosa, né, nas nossas ações, nas nossas reações e a gente não faz a menor ideia. Todo mundo tem uma criança interior? Sim, todos nós temos a criança interior porque nós fomos crianças um dia. Tivemos uma infância feliz ou não? E temos questões inconscientes não resolvidas. Essa criança, ela existe, ela só está aguardando o reconhecimento dela, né? Ela está ali, mas nós estamos desconectados dela. Qual é a importância de eu olhar para a criança interior? Olhar para a criança interior é entender muito dos nossos medos, nossos traumas, nossas travas, nossas carências, é entender muitas vezes porque cometemos autossabotagem. Como é que eu faço para me reconectar com a minha criança interior? Existem várias formas, eu vou falar algumas delas. Talvez a mais simples seja com a ajuda de um terapeuta, que ele vai ali nos conduzindo, nos ajudando a acessar essas memórias, trazendo para o consciente para que a gente possa curar. Né? Eles já fazem isso quando eles ficam ali investigando como é que foi nosso passado, como é que foi com nossos pais, com os nossos irmãos, né? Mas eu percebo que nós temos uma resistência em falar do nosso passado, porque quando nós procuramos um terapeuta, nós normalmente estamos em sofrimento, nós estamos com alguma questão não resolvida e nós temos a necessidade de falar disso, né? E é natural e é importante realmente que a gente fale, né? É a cura pelas palavras, como Freud disse, é a limpeza da chaminé. Mas falar só do que está acontecendo hoje é falar de sintoma. Se a gente não olhar para a causa, o que acontece? Ela traz novos sintomas, né? Uma outra forma é através da meditação. Existem algumas aqui no YouTube, meditação guiada. Basta você digitar aí cura da criança interior, cura da criança ferida, que ela vai te direcionar. O que normalmente elas fazem basicamente essas meditações? Elas fazem o seu encontro do seu eu de hoje com o seu eu criança, né? E ali depois, quando você começa a fazer isso, começam a vir algumas memórias. Natural que quando a gente está mexendo com o inconsciente, isso não vem assim tão rápido, né? Agora, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei em terminar ele aqui para que não ficasse muito longo. Mas eu resolvi trazer uma experiência minha, pessoal, para que fique muito claro como essas memórias, elas influenciam na nossa vida adulta. Né? Eu um dia percebi que eu tinha um medo muito desproporcional diante de algumas situações, né? Isso ficou muito claro quando um dia eu marquei uma viagem com uma amiga, só que ela teria que ir antes e eu iria encontrá-la alguns dias depois. Eu comprei essa passagem em outubro para encontrar com ela dia 26 de dezembro. Durante esse período eu tive várias crises de ansiedade. Eu ficava com medo das coisas não darem certo, eu ficava com medo de eu me perder no aeroporto, de eu não encontrar um Uber, né? Do Uber não encontrar um endereço. E racionalmente eu falava, meu Deus, não faz sentido nenhum. Eu vou descer no aeroporto, vou pegar um Uber e ele vai me deixar lá no endereço, né? Isso racionalmente. Mas eu continuava com umas sensações, uns medos assim que eu não conseguia entender.
Quando eu voltei de viagem, eu realmente resolvi olhar para isso e comecei a me perguntar, comecei a me observar diante de algumas situações, as minhas emoções, e trazia isso para a meditação. Então, como é que eu fazia? Eu me perguntava, por que eu tenho esse medo diante dessas situações, né? Que medo é esse? E eu silenciava para ouvir, né? Nas minhas meditações. Bom, não vinha resposta, como eu disse, não vem assim tão rápido, mas um dia eu estava no meu trabalho e eu me lembrei de uma situação onde eu me perdi quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade. Eu perguntei para minha irmã, onde está minha mãe? Ela falou, na padaria, mas ela estava mentindo só para me deixar ali tranquila para eu esperar minha mãe. O que eu fiz? Eu saí de casa escondido e fui na padaria, né? Não encontrei minha mãe e entrei em desespero, né? Quando minha mãe chegou, que minha mãe deu falta de mim e foi me procurar, já tinham se passado muitas horas, né? Eu fiquei muitas horas me sentindo desamparada. Uma pessoa tinha me encontrado, né, e tentou me ajudar, mas viu que eu não conseguia realmente voltar para casa. Ele me deixou no carro dele e ficou ali aguardando que alguém fosse me procurar, né? Quando minha mãe me encontrou, já tinham se passado muitas horas, eu tinha ficado muito tempo, eu tinha chorado muito, eu tinha ficado muito desesperada. Então, quando eu me lembrei disso, realmente assim, veio com muita emoção e eu me segurei. O bom foi que nesse dia eu tinha uma sessão de terapia e eu levei isso para terapia e eu chorei bastante. Só que o que eu fiz? Eu fiz um trabalho comigo. Eu revivi essa cena quando eu chegava na padaria e não encontrava minha mãe. E então eu fazia o quê? Esse meu eu adulto ia lá e acolhia esse meu eu criança. Ia lá, falava as palavras, calma, eu estou aqui, eu vou te ajudar, né? E eu vou te levar para casa. E aí eu fazia o quê? Quando minha criança, o meu eu criança se acalmava, eu levava pela mão até a casa, a minha casa, e deixava lá em segurança. Gente, eu fiz isso várias vezes. Com que intuito? O intuito do meu inconsciente entender que essa memória, ela já não tem mais serventia hoje na minha vida de adulto. Que ela poderia ter servido quando eu era criança, né, para me proteger, mas que hoje ela não tem mais serventia. Depois que eu fiz isso, esse medo diminuiu realmente consideravelmente. E eu já até viajei outras vezes e explorei a cidade, me senti muito bem, me senti na própria adulta, né? Mas eu trouxe isso para mostrar como essas memórias, elas têm uma influência na nossa vida e a gente não faz a menor ideia. Enquanto a gente não olha para essas memórias, né, nós ficamos à mercê de forças psíquicas que nos comandam. Agora vem o mais importante. Quando muitas vezes a gente até sabe racionalmente, tá? A gente se investiga e até sabe. Eu sei porque que eu tenho um interesse por certo tipo de pessoa. Eu sei porque que eu me saboto. Mas isso muitas vezes é um saber racional, né? Ele pouco adianta. Quando nós vamos mexer com a criança interior, quando nós vamos mexer com essas memórias, é importante que elas venham carregadas de afeto, que elas venham carregadas de emoção, né? Muitas vezes a emoção que nós represamos lá atrás, talvez por um sistema de proteção ou porque nós não tínhamos aparatos psíquicos para lidar com a situação. Mas é importante que esses sentimentos eles sejam validados. E aí, assim, quando ele vem à tona, a gente dá um novo sentido. É aí que começa o nosso processo de cura. Enquanto a gente não olha para isso, a gente fica simplesmente repetindo padrões da infância. E eu gostaria de terminar esse vídeo falando de uma frase de Jung que eu acho assim maravilhosa. Ele fala o seguinte: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha feito sentido. E se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima.